Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo no canal. Qual foi o pecado do diabo? Qual foi a origem do pecado? Quando se originou o pecado no mundo? Podemos dizer que a origem do pecado é o orgulho. Devido à sua posição e formosura, Satanás se exaltou. Isaías 14, verso 13 ao 15. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, o orgulho. Agora veja a consequência: e contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás foi criado perfeito. Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus não criou um inimigo e não criou nada imperfeito. Tudo que ele fez foi perfeito, tanto na eternidade quanto o ser humano. O ser humano nasce perfeito. É ele que se corrompe. E é o que aconteceu com Adão e Eva. Então, ao contrário do que muitos pensam que a origem do pecado foi Adão e Eva ter comido do fruto proibido. Mas não foi. Não foi aí que originou o pecado. A origem do pecado foi o orgulho de Satanás ainda no céu. Satanás introduziu em Adão e Eva o mesmo erro que ele cometeu. Ele os induziu a errar como ele errou, de ser independente de Deus. A criatura jamais pode ser igual ou maior que o Criador. E é isso que Satanás queria ser, igual ao Criador. Satanás introduziu no homem o mesmo pecado que ele cometeu, levando muitos seres humanos à mesma condenação que ele, o inferno. É do tipo: eu vou, mas não vou sozinho, né? Vou levar um monte de gente comigo. Satanás foi um ser criado e queria ser semelhante ao Criador. Satanás é um ser espiritual, com personalidade e inteligência própria, inimigo de Deus e do ser humano. Satanás, tanto ele quanto os demônios, eles creem em Deus mais do que nós, pois já foram seres celestiais habitando no céu. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Nós cremos pela fé. E o diabo e seus anjos caídos creem por vista. Eles creem naquilo que viram. E nós cremos pela fé, naquilo que sentimos e sabemos que existe. Então o diabo tem mais fé do que nós. Mas eles estremecem. Eles crêem, mas estremecem. Satanás introduz o orgulho na mente dos ímpios e dos crentes frios. Ele tenta os seres humanos a pensar que podem ser semelhante a Deus, levando uma vida independente de Deus, decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Isso vemos nas igrejas dos dias atuais, pessoas tentando adivinhar o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. Aquele que satisfaz sua vontade, sua carne, para eles não é pecado. O mesmo pecado que Satanás caiu, ele introduz na mente humana e de crentes também, de acordo com as suas próprias vontades e não de acordo com a palavra de Deus. Os incrédulos e os crentes frios, mundanos, levam uma vida egocêntrica, centralizada no seu próprio eu, no seu próprio ego, na sua própria vontade. Isso Satanás aplicou nas igrejas nos dias atuais, em seguir sua própria vontade para satisfazer seus desejos carnais, fazer o que a carne quer, para usar qualquer tipo de roupa,
para ver novelas mundanas, programas imorais da TV, da internet, alegando que nada disso é pecado. E isso vemos nas igrejas atuais, indo segundo a sua própria carne e seus pensamentos, né? E às vezes induzidos por líderes carnais que só querem dinheiro, decidindo por conta própria o que é certo e o que é errado, de acordo com a sua própria vontade, e não de acordo com a vontade de Deus. Satanás governa o atual sistema mundano e corrupto através da política, da TV, da internet, da moda, levando pessoas ao inferno. Pessoas confundidas que não sabem discernir o certo do errado. Na verdade, eu digo até crentes confundidos, porque não sabem discernir o certo do errado. E vivem confundido no cristianismo superficial, onde pastores e pregadores pregam um evangelho pela metade, onde não é possível a pessoa distinguir o certo do errado e saber o que é pecado e o que não é. Pastores que vivem de igreja, que são remunerados, pastores até mesmo na internet, vendedores de livro, vendedores de curso, então não podem ofender as pessoas. Eu sou a favor de igreja que não paga salário para pastor. Não vou dizer uma ajuda de custo. Agora, tudo aquilo que é remunerado e tem uma segunda intenção por trás, eu vejo isso na internet. Muitos pastores, eles não pregam contra o pecado, porque vendem livros, vendem cursos e querem ser convidados nas igrejas para pregar. Então, não podem ofender. Pastores, pregadores, que são políticos, candidatos, não podem ofender as pessoas, né? Porque senão perdem voto, perdem popularidade. Eu conheço pastores que se apostataram, até pastores da Assembleia de Deus. Eu conheço dois, um bem conhecido no Brasil, que era deputado federal, que ele é aqui de Curitiba, e outro, que eu acho que é de São Paulo, e eles se apostataram, aquilo que eles achavam que era pecado, agora eles não têm mais como pecado, porque precisam de popularidade, precisam ser convidados para pregar nas igrejas e manter sua popularidade para ganhar voto e dinheiro. Então eu sou a favor de igrejas que não permitem esse tipo de coisa, que corrompe a pessoa, pode corromper até a própria igreja. Pessoas frias, fracas, sem entendimento, acabam se corrompendo junto com os tais, né, pastores apóstatas. Então o diabo usa a política, a TV, a internet, a mídia, a moda para controlar as pessoas, a mantendo no pecado. A sabedoria deste mundo corrupto exclui a Deus e dá ao homem autossuficiência, recusando a palavra de Deus e vivendo segundo sua própria vontade, da forma que ele acha que é, e não de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Satanás introduz no mundo o mesmo pecado que ele cometeu, levando muitas pessoas à mesma condenação que ele vai ter. Mateus 25, 41, Jesus disse, que lá diz que Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem viver no pecado, independente de qual pecado seja, sofrerá a mesma pena que o diabo. O diabo, assim que ele foi lançado na terra, o diabo, assim que ele pecou, ele foi lançado na terra, conforme Jesus disse em Lucas 10, 18, se eu não estou enganado. Ele diz que viu Satanás cair do céu como um raio. Ele caiu sobre a terra. O primeiro que ele usou aqui na terra foi a serpente. Por que ele usou a serpente? Porque não havia ser humano. Então, o primeiro instrumento do diabo na terra foi a serpente, porque não existia gente. Assim que Adão e Eva foram criados, Satanás os enganou usando a serpente. A serpente foi o primeiro instrumento do diabo na terra. E depois que Adão e Eva tiveram filhos, que a natureza do pecado já estava espalhada, já estava, né? Adão e Eva já estavam contaminados com o pecado,
transmitiu o pecado a seus filhos. E Caim matou Abel. Caim foi o primeiro instrumento do diabo na condição de ser humano. Foi o primeiro ser humano usado pelo diabo. E hoje é o que mais tem, são pessoas usadas pelo diabo, né? É isso aí, então. Se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.